E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aí a matéria aí com o professor Robson, vamos ver agora uma matéria que é o polinômios, tá? Então a gente vai ver a definição e algumas operações aí com polinômios. Então o que é um polinômio? Um polinômio, ele tem uma variável, tá? E um número natural como expoente, tá? Então, exemplos aqui de polinômios. A gente tem o x mais 3 seria um polinômio do primeiro grau. Por que ele é do primeiro grau? Porque o expoente do x é um número natural 1, né? Um polinômio do segundo grau seria x ao quadrado mais x mais 1. Esse aqui seria do segundo grau. Então, o grau do polinômio é dado pelo maior expoente que ele tiver. Então, se ele tiver aqui, pode ser y também, né? Uma variável y é a quarta potência, menos y a terceira, menos 2y a segunda, menos 5y, né? Isso aqui seria um polinômio que do quarto grau, porque nós temos aqui o maior expoente como 4, tá? Então, seguindo aí, aquelas expressões que não são polinomiais é quando você não tem um número natural. Então, por exemplo, se aqui em cima for um número negativo, né? Isso aqui é uma expressão não polinomiais, tá? O expoente tem que ser sempre um número natural. Então, aqui, ó, 1 sobre x também é uma expressão não polinomial, tá? Então, 1 sobre x mais 2, por exemplo, é uma expressão não polinomial. Raiz quadrada de x mais 2x, tá? É uma expressão não polinomial. Então, a gente só tem uma expressão polinomial quando o expoente for um número natural. Então, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá bom? Seguindo, a gente vai ver agora algumas funções. Então, função polinomial ou simplesmente polinômio. Então, o que é uma função, né? Polinomial. Então, alguns exemplos aqui. Vamos botar aqui um f de x igual a x ao cubo mais 2x menos 1. Seria uma função polinomial do terceiro grau, porque o maior expoente aqui é o 3, tá? É uma função g de x igual a menos x mais 5. Seria uma função polinomial do primeiro grau, porque o expoente aqui é 1, tá? O x aqui pode ser negativo. Quem não pode ser negativo é o expoente aqui, tá? Então não confundam isso. Uma outra função aí, h de x igual a 2x ao quadrado mais, vamos botar aqui, 1 menos i x mais 3. É uma função polinomial do segundo grau, tá? Aqui tem um i aqui, mas não tem problema. Então, os expoentes aqui são números naturais, então continua sendo uma função polinomial. Então, seguindo, vamos ver como seria cobrado um tipo de exercício aí usando uma função polinomial. Então, aqui ele te deu uma função m mais 1 x elevado a 3 mais x ao quadrado mais 2x menos 1. Então ele pergunta qual é o valor do m, por exemplo, para que essa função seja do terceiro grau. Para ela ser do terceiro grau, tem que ter o x elevado a 3. Então, para o x elevado a 3 continuar aqui, essa soma aqui não pode dar zero, porque se der zero, né, o m mais 1 der zero, você vai tirar esse x ao cubo aqui. Então, ela passaria a ser do segundo grau. Então, para ela ser do terceiro grau,
o m mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, o m tem que ser diferente de 1, certo? Porque se o m for igual a 1, ela vai ser do segundo grau. Porque se o m for igual a menos 1, né? Aqui, desculpa, aqui é menos 1. Que passou para lá, então menos 1 aqui. E aqui menos 1. Então, ó, para ela ser do terceiro grau, o m mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o m tem que ser diferente de menos 1, certo? Para ela ser do segundo grau, o m tem que ser igual a menos 1. Porque quando você joga o menos 1 aqui, ó, menos 1 mais 1 dá zero. Então, 0 vezes x ao cubo dá zero. Aí só fica o x ao quadrado. Então, se o m for igual a menos 1, ela passa a ser do segundo grau. Agora, o m diferente de menos 1, qualquer outro valor, ela continua sendo do terceiro grau. Tá? Então, isso aí seria um exercício aí, um exemplo de exercício. Um segundo tipo de exercício aí que ele poderia pedir é o valor numérico de um polinômio. Ele vai te dar uma função, então aqui ele deu uma função p de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 1, e quer saber o valor numérico dessa função para o x igual a 2. Então ele quer saber o p2, o x igual a 2. O que você vai fazer? Substitui no lugar do x o 2, e faz a expressão aí. Então, P de 2 vai ser, aqui dá 4, né? 2 ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 1. Então, 12, mais 4, 16, mais 1, 17. Então, o nosso P de 2 é igual a 17. Ou seja, o valor da função é 17 quando x for igual a 2. Mais um exercício aí para a gente ver como será cobrado isso aí para você. Então ele pode te dar um polinômio qualquer, tá? Aqui no caso do quinto grau. E ele quer saber quanto é 5 vezes P de 1 vezes P de 2. Então primeiro eu tenho que saber quanto é P de 1. O que é o P de 1? É quando x for igual a 1. Então você vai fazer, ó, P de 1. O x vai ser igual a 1. Então vai ficar 1 elevado a 5 menos 1 elevado a 4 mais 1 ao quadrado menos 1, tá? Então, nosso P de 1, com x igual a 1, vai ser 1, né? Que 1 elevado a 5 é 1, menos 1, mais 1, menos 1. 1 menos 1, 0, mais 1 menos 1 dá 0. Então, o P de 1 dá 0. Aí aqui, ó, ficou fácil que se o P de 1 dá 0, não precisa nem fazer o P de 2, né? Substitui o x por 2, porque essa equação aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 0, porque se esse cara aqui é 0, 5 vezes 0 vezes qualquer coisa aqui, vai dar 0, né? Então, no nosso caso aqui, ó, terminaria aqui, tá? Então, o valor dessa equação seria 0, porque um deles deu 0. Se não desse 0, você iria substituir por 2, né? Ia ficar 2 à quinta, menos 2 à quarta, mais 2 ao quadrado, menos 1, e faria o desenvolvimento ali, beleza? Então, seguindo aí, ó, vamos fazer agora um com a variável n, para você não achar que é sempre x, tá? Então, a letra pode ser qualquer um. O importante é o expoente. Então, esse aqui é um polinômio do terceiro grau, porque o maior expoente é 3, certo? Então, ele quer o p de menos 1, ou seja, a variável vai valer menos 1, tá? Só que a nossa variável agora é a letra n, mas fica igualzinho. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que p de menos 1 vai ser 1 menos, aí menos 1 mais menos 1 ao quadrado menos menos 1 ao cubo, certo? Então substitui o menos 1 onde tinha n. Então nós temos que p de menos 1 é 1 menos com menos aqui fica mais 1. Aqui menos 1 ao quadrado fica positivo, porque esse cara
né? Fica menos 1 vezes menos 1. Então, quando aqui é par, continua, muda para positivo. Então, aqui vai ser mais 1. Agora, quando for expoente ímpar, ele continua negativo. Então, vai ficar negativo aqui, com esse menos aqui fica mais. Então, mais 1 aqui. Então, somando, 1 mais 1 mais 1 dá 4, né? Então, P de menos 1 igual a 4. Então, seguindo aí, a gente vai falar da raiz de um polinômio. Quando é que você tem a raiz de um polinômio? Quando você substitui o x por um número, né? Então, aqui no nosso caso aqui é 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Então, aqui dá 4 menos 4, que dá 0. Então, nós dizemos que 2 é a raiz desse polinômio, tá? Porque deu 0, tá? Então, a gente diz que o x é a raiz do polinômio. Então, ele só é a raiz quando der 0. Se desse aqui um 1 aqui, esse 2 não seria a raiz, tá? Então, vamos ver como é que a gente usa isso aí. Então, seguindo aí, ele diz o seguinte, ó. Calcule o valor de m sabendo que a raiz do polinômio é 2. Então, a raiz desse polinômio aqui é 2. O que significa? Significa que quando x for igual a 2, esse cara aqui vai dar 0, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, substitui o x por 2, onde tem x, então vai ficar 2 ao quadrado, menos, aí m vezes 2 é 2m, né? 2m mais 10, isso vai ser igual a 0, porque o 2, que é o x, é a raiz. Então, quando ele disser que é a raiz, é porque o polinômio é igual a 0. Aí a gente consegue calcular o valor de m aqui. Então, temos que 4 menos 2m mais 10 igual a 0. Então, aqui nós temos 14, não é isso? Passa para o outro lado, fica negativo. Então, vai ficar menos 2m igual a menos 14. Multiplica por menos 1 e passa o 2 dividindo. Então, nós temos que o m é igual a 7. Então, m é igual a 7 nessa equação aí, porque o x igual a 2 é a raiz. Então, vamos ver esse exercício aí da 6 Gran Rio aí. Ele diz assim, o valor real de A para o qual I é a raiz do polinômio, aí te dá um polinômio, P de x igual a x à quinta mais x à quarta mais ax menos 1 é... Aí tem as opções aí. Então, como é que você vai resolver isso? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, que se I é a raiz, você vai ter P de I, certo? Que é um número imaginário. Então, nós vamos ter aí o x à quinta vai ficar I elevado à quinta, mais o I elevado à quarta, mais A vezes I, menos 1, certo? Isso vai ser igual a 0, beleza? Porque o I aqui, ele diz que é a raiz. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O I elevado à quinta, aí a gente tem que lembrar lá dos números complexos lá. Que I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3, né? Então, I elevado a 0 é igual a 1, aqui é igual a I, aqui o I quadrado é menos 1, né? E I ao cubo é o quê? É I ao quadrado vezes I, então é menos I, tá? O I à quarta, aí já começa a repetir, é I ao quadrado vezes I ao quadrado, que dá 1, que é menos 1 vezes menos 1. E I à quinta é o nosso I, tá? Porque o I à quinta é o I ao cubo, que é menos I aqui, ó, com I ao quadrado. Quem é I ao quadrado?
menos 1. Então, menos 1 com mais i dá i. Então, essa aqui é aquela tabelinha que a gente já viu em números complexos, tá? Só para a gente lembrar aí. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Que i a quinta, quem é o i a quinta? É i. Mais i a quarta, quem é a quarta? É 1. Mais a vezes i, que é i mesmo, menos 1. Isso é igual a zero porque o i é a raiz, correto? Então, nós temos aqui, ó, que mais 1 com menos 1 zerou. Então, esse i passa para o outro lado, fica menos i. Então, nós vamos ter que a vezes i é igual a menos i, né? Já que esse cara aqui cortou com esse cara aqui. Então, passei esse i para o outro lado. Agora, esse cara vai dividindo. Menos i dividido por i dá menos 1. Então, o a é menos 1. Então, a nossa opção aí seria a letra A. Só para quem não lembra aí, né? Esse cara aqui, ó, ele começa a se repetir de 4 em 4. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que até o i é o cubo. Depois começa a repetir. Então, vai ficar, ó, 1, ó, tá vendo? Aí, então, o i a sexta seria menos 1, o i a sétima seria menos i, e assim por diante, tá? Então, só para você lembrar aí.